quebrar padrões? Existe uma fórmula mágica para isso? Um hack, um atalho? Bom, meu nome é Camila Nascimento, eu sou astróloga e mentora de desenvolvimento pessoal, e nesse vídeo eu queria compartilhar um pouco, da minha perspectiva a respeito, desse assunto, mas principalmente porque 5, 6 a cada 10 pessoas, que me procuram para fazer um mapa, o questionamento é esse. Não, eu sou muito procrastinadora, eu preciso quebrar esse padrão. O que que eu tenho que fazer, para deixar de ser procrastinadora? Ah, eu sou muito ciumento, preciso quebrar esse padrão. O que que eu tenho que fazer, para deixar de ser tão ciumento? E aí, gente, eu acho que a primeira coisa que precisa ficar muito bem explicada aqui nesse vídeo é que para cada padrão, existe, o contraponto desse padrão. Ou seja, para cada questionamento desse, existe um jeito, um caminho, a ser percorrido, posso-se assim dizer, para que essa insatisfação seja resolvida. Lembrando que questões ligadas a padrão de comportamento, elas também estão interligadas, a outras questões da nossa vida. Insegurança, traumas, fuga, compensação. Então, isso precisa ser muito bem compreendido para que o processo da quebra desse padrão possa, de fato, acontecer e se manter, né? Um outro ponto é que, por isso que eu bato tão forte na tecla, da importância de desenvolver autoconhecimento, de ganhar realmente maturidade, mas de se aprofundar em si mesmo. Cada pessoa tem o seu jeito, de quebrar esses padrões, Uma pessoa, por exemplo, que é muito ansiosa, impulsiva, que tem essa dinâmica, mais expansiva, para ela quebrar um padrão de procrastinação, ela precisa de ferramentas específicas dentro do contexto comportamental dela. Já para uma pessoa mais apática, que tende a gostar de deixar as coisas do mesmo jeito, em todos os contextos da sua vida, ela já tem um outro jeito de lidar com aquilo dali. Mas existem, algumas coisas que valem para todos esses contextos. O primeiro é saber quem você é, Tomar consciência. Eu até falo bastante sobre meu óculos está torto, tô ficando agoniada. Enfim, aqui é um bate-papo e, enfim. Tomar consciência é diferente de ter conhecimento de algo. Você pode saber uma coisa e você pode tomar consciência de algo. Saber de algo, ter conhecimento de algo, muitas vezes não é suficiente dentro do nosso processo, principalmente no que tange a esse desenvolvimento pessoal, a este melhoramento, das nossas inclinações e das nossas tendências, as quais nós queremos mudar, ressignificar, promover esse melhoramento. Por quê? Porque uma coisa é eu saber, por exemplo, eu sempre uso esse exemplo nos meus mapas, Saber que eu preciso emagrecer, e outra coisa é tomar consciência de que eu preciso emagrecer. E aí a gente entra, inclusive, no segundo tópico, que é o que que eu preciso fazer para quebrar um padrão? E eu acho que as pessoas dão muita risada, porque normalmente eu respondo: o que você precisa fazer para quebrar um padrão é o óbvio, é fazer o oposto desse padrão. Como assim, Camila? Não pode ser uma coisa tão simples. Mas é. Vamos lá, vamos construir um raciocínio aqui. Vamos imaginar, que uma pessoa engordou 20 quilos. Como que essa pessoa engordou 20 quilos? Ela engordou em uma semana? Ela engordou fazendo uma alimentação equilibrada e praticando esportes? Não. Ela ter engordado 20 quilos é reflexo de um comportamento que se perpetuou por um espaço de tempo. Ou seja, ela comeu mais do que ela precisava, muito provavelmente ela teve, a manutenção de uma vida sedentária,
Pode ter utilizado, por exemplo, a comida, né, como uma fuga, né, um escapismo emocional. Ela pode simplesmente ter tido, né, algum tipo de processo de mudança de rotina, é, às vezes algum processo traumático, né, e a comida meio que virou um refúgio, né, uma válvula de escape. Ela pode ter vivido, né, algum tipo de processo emocional tenso, tipo uma depressão, algo relacionado a isso, e acabou culminando, né, no ganho de peso. Mas note que, para uma pessoa emagrecer, o que que ela vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer o contrário, né? Ou seja, ela vai ter que adotar comportamentos opostos aos comportamentos que levaram ela a engordar. Então, ela vai precisar, por exemplo, adotar uma alimentação mais saudável, muito provavelmente ela vai precisar começar a se exercitar, né? Ela vai precisar se tornar uma pessoa mais ativa, em muitas vezes, né, ela precisa tomar conhecimento do que dispara, né, às vezes gatilhos de ansiedade e compulsão em relação à comida. Ela vai precisar, às vezes, tomar conhecimento, né, se ela utiliza da comida, né, como algum tipo de escapismo. E, para isso tudo, ela vai precisar tomar consciência. Porque apenas num estado consciente a gente consegue, né, estar ali no momento presente para fazer escolhas diferentes. Mas isso vai acontecer em uma semana? Não, porque ela também não engordou em uma semana. Então, o que eu vejo acontecendo muito é que as pessoas querem mudar padrões que elas repetem há anos, que já estão muito enraizados, né? Que às vezes já criou até algum tipo de associação, né, de crença fixa, né? Então, ainda usando, né, o exemplo de ter engordado, né? A pessoa fica, ah, não, esse aqui é meu corpo mesmo, essa é a minha genética, ah, não vale a pena, ah, eu tenho que me aceitar do jeito que eu tô, né? Mesmo estando insatisfeito. Então, assim, e isso se aplica em qualquer outro tipo de padrão de comportamento. Ah, eu sou assim mesmo, eu sou ansioso mesmo, eu tenho que aprender a aceitar isso. Ah, eu sou inquieto mesmo. Ah, eu sou explosivo, né? Ah, não, eu sou procrastinador mesmo, eu funciono bem sob pressão. Sendo que, se esses comportamentos, de alguma maneira, impedem você de atingir os seus objetivos, de ter uma vida mais saudável, de se relacionar, inclusive, né, com você mesmo de uma maneira mais harmônica, eles são pontos de atenção. Mas não existe uma fórmula mágica de uma semana que resolva, né, questões relacionadas a isso. Uma coisa que eu trabalho muito, não só nas análises de leitura, né, do mapa astral, mas nas mentorias que eu ofereço, é a questão do trabalho gradativo de se manter em estado de consciência. Às vezes, ter uma pessoa acompanhando, né, um mentor, ajuda muito a ter alguém que recobre a sua atenção, né, de para onde você deve olhar. Então, por exemplo, às vezes uma pessoa que fala, né, que ela é ciumenta, que ela não consegue se controlar, que ela é controladora, que ela precisa meio que saber todos os passos de alguém, muito possivelmente ela precisa trabalhar questões ligadas à autoconfiança. E ela vai precisar fazer isso todos os dias da vida dela, até que aquilo se torne um hábito natural. Você lembra da primeira vez que você escovou os dentes? Ou que você tomou banho? Você não lembra? Mas você faz isso comumente, porque você sabe que isso faz parte dos seus hábitos de higiene. Então, para todos os outros hábitos, a gente tem, né, essa mesma premissa, né? A gente precisa estar atentos a essa mudança, digamos assim, para que, com o tempo, ela se naturalize. Se você é uma pessoa que sempre reage impulsivamente a todos os eventos da sua vida, você vai precisar estar um pouco mais consciente para que, em momentos em que você queira reagir assim, você escolha não reagir assim. Se você é uma pessoa que sempre diz sim para todo mundo, né, que quer sempre agradar todo mundo, que quer sempre ser aceito por todo mundo, você vai precisar desenvolver uma confiança de dizer não. E para isso você também vai precisar estar consciente. Tá, Camila, ok, já entendi. E qual é né, a melhor maneira para que eu lide com essas coisas? Aí você tem que adquirir, né, um lastro de autoconhecimento. Ou seja, você precisa se conhecer tão profundamente a ponto de que você entenda quais são os momentos em que, né, esse sabotadorzinho interno está prestes a dar as caras,
para que você tome, né, novas decisões e faça novas escolhas, agora adequadas aos seus objetivos. E aí, muita gente chega nesse momento, né, e diz assim: ah, mas você vai dar muito trabalho, vou sofrer muito. Eu li num livro uma vez que a vida é satisfação, mas satisfação não é sentir prazer a todo momento. Então, para quebrar um comportamento, né, para mudar, ressignificar, fazer novas escolhas de vida, em alguns momentos isso vai dar trabalho mesmo, né? Vai ser aquela coisa assim de meu Deus, né? Para quem, por exemplo, como eu já fui uma pessoa muito impulsiva, muito impetuosa, sabe? Tipo, agressiva mesmo, né? Na forma como eu me posicionava, principalmente é, quando de alguma maneira, né, emocionalmente eu me sentia ali invadida, né? Posso assim dizer. Então, no começo eu ficava, ai, que vontade de responder, que vontade, né, de ir lá e fazer alguma coisa, e aí eu ficava, cara, mas se eu ficar sempre reagindo dessa maneira, e por muitas vezes, né, quando eu reagia assim, depois eu ficava, cara, nem vale a pena. Não devia ter respondido, não devia ter me desgastado, não devia ter me cansado, né, com uma coisa tão boba, tão banal. E aí, a partir do momento em que eu passei a ficar um pouco mais consciente dos meus comportamentos, que eu passei a fazer novas escolhas, né, de como me comportar em algumas situações, eu comecei a entender que eu estou no meu domínio, né? E não as minhas emoções, né? O meu senso reativo, né? Não era ele quem me dominava, eu dominava, né? Os meus afetos, né? Posso assim dizer. Nós fazemos e reagimos a muitas coisas dentro de um processo de inconsciência, né? Não à toa a Lua, né, no mapa astral, vai falar muito sobre esses processos inconscientes. Como a Lua vai falar muito de como eu me sinto a respeito de algo, às vezes é essa reação mais imediatista, né, muito ligada à inconsciência, né? E por isso que é tão importante desenvolver essa questão da consciência, né? A consciência dentro do nosso mapa, ela está ligada ao Sol. E o Sol, ele é o nosso ponto, né, de desenvolvimento de consciência para a gente entender essa jornada, né, de vida, entender o que que a gente tem que amadurecer, que tipo de melhorias a gente ainda tem que implementar para estar de acordo, digamos assim, com um lado nosso, né, no, que nos satisfaz um pouco mais, né? Que nos apetece, digamos assim, um pouco mais. E por isso que eu falo tanto, né, da importância de ir ganhando consciência dos processos para fazer novas escolhas. Então, não existe um atalho, né? Não existe um caminho super, hiper, mega facilitado. O que existe é um trabalho de consistência, de fazer novas escolhas, até porque eu falo muito disso nas leituras, né? Não existe um signo positivo e um signo negativo, um signo bom ou um signo ruim. Signos têm inclinações, né, comportamentais, posso assim dizer. Comportamentais que eu falo é tipo assim, a modulação que ele dá ali dentro das áreas, né, e para os planetas, tá? Signos não são pessoas, então, né, signos não se comportam. Enfim, é mais para que você entenda. Mas signos têm inclinações, né? E inclinações, às vezes, muito extremas, né? E nenhum extremo é saudável, né? A gente tem que sempre ir tentando se encontrar dentro do meio do caminho, né? Então, por exemplo, uma pessoa com um forte posicionamento em Áries, tipo uma lua em Áries, ela pode realmente ser super impulsiva, agressiva, impetuosa, inconsequente, né? Intempestiva, assim como ela pode ser uma pessoa, por exemplo, extremamente insegura, né? Extremamente inocente, né? Meio que num sentido tipo de ingenuidade, né? De fazer as coisas ali por não medir muito as consequências, né? Ambas são modulações, né, do mesmo signo. Então, eu tenho que ir chegando aqui um pouquinho no meio, né? Nem tão apático, né? Nem com tanto medo e nem tão inseguro a ponto de não fazer nada, de não agir, e nem tão intempestivo e nem tão inconsequente a ponto de tomar decisões impensadas, né? Sem perder a assertividade, sem perder essa coragem, né? Essa independência, ao mesmo tempo em que
né, dá uma segurada na ondinha, né, na hora que quer fazer tudo de uma vez, quer tudo para agora. Então, eu uso muito, né, esses exemplos dentro das análises para que as pessoas consigam olhar para elas mesmas, né, de uma forma muito completa, né? Por isso que não existem soluções, simplistas para esses assuntos, pois nós somos seres complexos, né? Fora isso, somos personalizados. Então, para cada pessoa, existe ali um método, né? Ainda usando o exemplo de nutricionistas, quando você vai fazer uma dieta, a dieta que funciona para você é uma dieta pensada para você, né? Então, o nutricionista, ele leva em consideração o seu contexto de vida, seu consumo calórico, a sua rotina, né? Então, um astrólogo, quando ele vai fazer um mapa, ele precisa levar em consideração a mesma coisa, o seu contexto e as suas peculiaridades. Então, assim, esse vídeo era muito mais um bate-papo, né, para compartilhar algumas questões que vêm muito, né, dentro das análises de mapa e também para desmistificar que não tem um único jeito, né, um atalho, uma dica, digamos assim, né, super milagrosa que faça com que você resolva, né, os seus padrões disfuncionais. Você vai ter que se conhecer melhor, você vai ter que entender que caminho, né, é mais adequado para que você possa ir melhorando, né, esses comportamentos e principalmente por que que esses comportamentos estão aí, né, o que eles querem te ensinar. Porque até se manter num comportamento, né, autodestrutivo ou em desequilíbrio, inevitavelmente esse comportamento nos traz alguns ganhos, né? Que ganhos são esses, né? Então isso também precisa ser muito bem compreendido, tá bom? Bom, se você chegou até aqui, espero que tenha gostado desse conteúdo, espero que te ajude, né? Pelo menos a ampliar essa percepção. Me siga no Instagram, @camilanascimento.astrologia. Lá eu falo sobre astrologia numa perspectiva de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É isso. E até a próxima, até o próximo vídeo.